E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo do nosso Verdão, galera. O Palmeiras estreia na Libertadores com empate, placar de 1-1 em cima do Júnior Barranquillas. Esse jogo aconteceu fora de casa. Tô deixando aqui para vocês o troca de passes do Sport TV, falando tudo sobre essa estreia do nosso Verdão na Libertadores. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O Palmeiras foi até Cartagena, na Colômbia, empatou com o Júnior Barranquilla pelo placar de 1-1. O Palmeiras não fez um mau jogo, né? Foi um jogo equilibrado. Era um adversário com as suas qualidades. Com tradição em Libertadores, né? Tá frequentemente jogando. Acho que até que o Palmeiras teve as melhores oportunidades no jogo, mas faltou controle maior no primeiro tempo, na minha opinião. Especialmente no primeiro tempo, faltou o controle. O Palmeiras foi crescendo no jogo. O gol condiciona muito, A né? partir da entrada do Sousa, Sim. o Sousa entrou muito bem, as chances passaram a ficar mais claras, né? E o Palmeiras sofreu muito na questão física de duelo, porque o que pega essa equipe do Júnior Barranquilla, tudo bem, o que bate essa equipe do Júnior Barranquilla é brincadeira. As equipes colombianas já têm por característica ser muito fortes fisicamente. Essa daí hoje baixou o sarrafo no Palmeiras. Tô até pegando aqui o número de 17 faltas a 9, né? Exatamente. Só o Júnior fez 17 faltas. Assim, tem algumas coisas que eu acho que condicionaram o jogo. O gol, claro. O gramado. Horrível. Gramado muito ruim, né? Horrível. Lento. Gramado ruim. Parecia que gramado de jardim, né? Isso. Acho que sem bola o Palmeiras sofreu um pouco o lado esquerdo do Arthur, porque por ali o Guerreiro, que é o ala pela direita do Júnior, bem mais ofensivo por ali, junto com o Tchará, que por vezes caía pelo setor, mais um dos meias, aí às vezes obrigava até o Murilo a se mexer e sair perseguindo. O Palmeiras sofreu um pouco por esse lado do campo, foi onde o Júnior sobrecarregava mais o jogo. E com bola, eu acho que o primeiro tempo repetia uma questão do Palmeiras que a gente já discutiu aqui. Por mais que hoje o Flaco tenha se colocado numa posição mais, por vezes, de receber esses passes atacando a linha defensiva do Júnior, é natural que ele se mova para receber a bola, porque é da característica dele. E com a ausência do Roque, o Maurício, que é um jogador que tem ótimas qualidades em diversas outras questões do jogo, ele não é esse jogador que vai ser uma flecha para o Flaco sair, receber a bola e lançar em profundidade o Maurício. Ele vem mais buscar no meio do... Vem buscar no pé. Ele vem mais buscar no pé do que atacar o espaço como o Vitor Roque. E aí eu acho que é por isso que a gente tem uma sensação tão grande de melhora com a entrada do Sousa, porque ele dá essa possibilidade, como, por exemplo, no lance que surge o gol. Sim. Tem uma bola longa, o desvio que acontece, eu acho que é do próprio Flávio, inclusive, e ele está fazendo essa corrida em profundidade, acaba aproveitando e fazendo o gol. Ele completa melhor a dupla, que o Palmeiras se acostumou tanto a jogar, e o jogo é bem condicionado, tanto que os meias do Palmeiras que jogam, partem dos lados, né, o Alan e o Arias, especialmente o Arias, eles vêm muito trabalhar por dentro, é muito comum isso no Palmeiras, como se tivessem dado momento 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. O Palmeiras se acostumou a jogar com essa formação e acho que nesse momento não é uma questão de um ser melhor do que o outro, mas me dá a sensação de que na ausência do Vitor Roque, que o Sousa completa mais o estilo, o Flaco de hoje do que o Maurício. Tem uma questão também, que o Maurício não fez um bom jogo. Hoje tecnicamente, não. Ele não estava conseguindo ser importante. Em alguns momentos... Primeiro pela qualidade dele, que ele é um grande jogador, né? Mas assim, o quanto ele e Flaco vinham se entendendo e se completando, né? O Flaco vindo, às vezes, um pouco atrás, o Vitor Roque atacando a última linha da defesa do Júnior para receber uma bola em profundidade, disputando com os zagueiros. Essa disputa do Vitor Roque, muitas vezes a bola sobrava para o Flaco, e o Flaco dali conseguia tirar um passe ou um belo chute. O Flaco chuta muito bem, tirava um coelho da cartola. E acho que parece, não sei se é uma impressão só, mas acho que o Abel tem conseguido ganhar um jogador de frente. Eu acho que o Sousa está crescendo nessa temporada. Hoje ele conseguiu, em 3 ou 4 arrancadas, levar muita vantagem sobre o adversário, e não estou falando só sobre o gol. Tem uma primeira na esquerda que ele vai e consegue limpar 2, vai trazendo a bola rente à linha de fundo, consegue um passe para trás, por pouco não sai um gol. Depois tem uma outra arrancada por dentro, que
que ele até recebe a bola, mas estava em impedimento, que poderia criar uma situação de gol, ele tem conseguido levar vantagem, está num momento de crescimento, mais um jogador que se projeta para ganhar mais minutos, né? E tem mais um que está na iminência de voltar, que tem essas características de atacar esse espaço. Paulinho, isso sim. Que é o Paulinho, né? Que pode ser, a gente não sabe como ele vai voltar, há muito tempo parado. Vai precisar ter paciência, né? Vai ter que ter paciência, mas pelas características, lembrando o Paulinho do Atlético, da dupla com o Hulk. Exatamente, pode compor muito bem a dupla. Pênalti, né? É um pênalti a brasileira, eu diria, mas foi pênalti, né? Aí ele depois disso tem o contato. É aquele pênalti que tem o contato, mas acho que na Europa, pelo padrão de arbitragem que a gente vê lá, eu acho que é um pênalti que normalmente não é marcado, né? Porque o toque é um toque aparentemente muito leve ali, mais né? sutil, Mas houve o toque. O fato é que ele usou o lance para reclamar da arbitragem da final da Libertadores do ano passado. Exatamente. O VAR funcionou hoje, né? Que ano passado não funcionou. Exato. Até evidente que é um lance que o Pulgar tinha que ter sido expulso. Mas isso vai render. Talvez até a final da Libertadores desse ano vai render. É isso. Abel, falando sobre esse empate, então, fora de casa, o Palmeiras empatou com o Júnior Barranquilla pelo placar de 1-1. E só para não deixar os telespectadores mal informados ou sem uma resposta, o Mansur estava me explicando aqui, ele que é um grande surfista, que lá em Cartagena ele só faz longboard, né? Porque é um mar calmo, não há grandes ondas, né? Que aqui muita gente chama de stand-up paddle. Então ele faz stand-up porque são ondas mais calmas. É muito bom lá para iniciantes, principalmente lá na praia de Marbella, você falou, né? Isso. O Mosul lá, que é popular para aulas. Mostrou fotos incríveis daqueles acreditando iniciante. Mas que o melhor mesmo, onde ele costuma ir, é para o Havaí. Até por isso eu me pergunto quem vai ser o substituto do Arias na partida contra o Corinthians. Porque quando a gente fala, né, quando o Abel fala, contratamos ele como um ponta, ele pode entrar na ponta. Pode. Eu acho que ele vai ser, acho que vai ser o Sousa. Pode ser. Acho que aí esse gol e a entrada dele talvez ajude muito. Acho que o momento pesa ali. Primeiro o Abel vai ver o que o Diniz vai fazer amanhã, né? Exato. Talvez o Abel é muito de olhar para o outro, né? E depende da condição do Vitor Roque. Se o Vitor Roque não for titular, eu acho que entra o Sousa, mas invertido com o Maurício. Então, pode ser invertido. Maurício de meia, Sousa era atacante. Isso que eu ia falar. Porque pode ser o Sousa, até poderia ser o Sousa aberto e o Maurício na frente, mas acho que não faz sentido. O próprio Abel falou agora, né? Para um jogo em Itaquera contra um time do Diniz. Exato. Que vai ter a bola e vai querer jogar. Vai querer jogar. E aí ele vai ter o cara na velocidade. Outra, ele tem a opção do Sousa, ele tem a opção do Felipe Anderson, que também tem entrado muito bem. A gente está falando de 15 minutos por jogo, 20, mas quando ele entra muito bem, e entrou bem hoje de novo. Eu acho que de todas as opções, talvez o Vitor Roque seja menos provável. Para começar o jogo. Para começar, porque nós estamos falando de um cara que acho que ele não joga o quê? Desde a final do Paulista. Então, assim, é um bom tempo já, né? Ele entrou contra o Botafogo e o São Paulo. Ele machucou na final do Paulista, o último jogo dele foi contra o São Paulo, é isso. Fez o gol na final do Paulista e machucou. Eu acho que tem lógica o jeito que o Abel usa, porque como o Abel não está fazendo um time que trabalha a bola de passe lentamente, e tem muito essa bola longa atrás da defesa, ele ganha um terceiro jogador de velocidade, com mais velocidade que o Maurício, porque já tem 2 abertos, ele ganha um terceiro por dentro. E como o Flaco sai e ganha essa bola da casquinha várias vezes, esses 3 jogadores no lançamento longo, com o time postado defensivamente, podem atacar o espaço, cada um no seu espaço, ou até mais de um fechando, depois o Flaco ganha essa bola. Então ele ganha uma jogada com o Sousa. Inteligente, Flaco, hein? Porque é bom lembrar. Para jogar o Flaco. Muito. Então, mas é isso que eu ia falar, porque é bom lembrar também. O Flaco não é, em geral, o último cara. Exatamente. Ele não costuma ser, quando o Vitor Roque está lá, o Vitor Roque, em geral, fica mais próximo do gol do que o Flaco, que muitas vezes joga como um meia às costas do ataque. Eles fazem dupla em geral, mas quando tem alguém que volta para jogar centralizado como meia, esse alguém é o Flaco. O Flaco também cai bastante pelos lados. Então, eu acho que nesse aspecto também, você não perde aquilo que talvez o Flaco tenha entregado de melhor no Palmeiras. Porque o melhor Flaco do Palmeiras não é o cara só que fica ali esperando bola para cabecear, para fazer gol de cabeça, embora tenha feito muito gol de cabeça. Né? É longe dali, inclusive. Isso. Ele melhorou quando a gente brincou. Ele pegou aquela messite aguda lá que começou a fazer. Então, obviamente, nós estamos brincando, mas teve aquela piada, né? Que ele foi para a seleção. Só uma coisa, não sei se vocês concordam. Aqui o Bruno Bezerra colocou isso. E ele sempre tem algumas opiniões boas, assim, que eu, pelo menos, presto bastante atenção aqui.
o Joel Black SP também, eles estão criticando muito o futebol do Alan. Que o Alan, desde o campeonato estadual, segundo eles, não é mais o mesmo jogador e que o Abel não mexe no Alan. Vocês concordam? Eu acho que ele está prendendo muito a bola. E a gente está falando exatamente o oposto. E eu acho que teve uma diferença. Ele perdeu o destaque, ele não vive o seu melhor momento. Lembrando que ele é um jogador de driblar, de ir pra cima, de abrir Mas acho que tem uma diferença que talvez faça o torcedor notá-lo menos, é que ele é menos acionado. Porque por causa do Arias. O jogo do Palmeiras está mais do lado, a construção do jogo. Só ver a quantidade de gol que o Palmeiras fez invertendo ou dando bola pro Arias. O Arias é um cara que a bola fica muito tempo no pé dele, né? Isso naturalmente faz com que o Alan participe menos. E ele também não está no nível que ele estava no começo do ano, no ano passado. Sim, e o Arias tem um entendimento muito melhor do que você saber a hora de você ser o ator da jogada e você saber a hora de você participar e associar. Eu acho que o Alan, durante muito tempo, ele resolveu situações específicas de jogos que o Palmeiras não tinha exatamente hoje o entendimento que tem com o Flaco passando, o Sousa atacando, o Arias para jogar. E muitas das bolas que a gente lembra do Alan é bola no Alan e ele vai tentar alguma coisa. Bola no Alan e ele vai tentar alguma coisa. É muito jogo da LDU, tá muito marcado, né? Não necessariamente o Arias é bola no Arias que ele vai fazer alguma coisa. É bola no Arias que alguém ultrapassou, que alguém associou, que o Arias mudou. Você não consegue dizer onde o Arias está guardando posição, onde o Flaco está guardando posição. O Alan talvez não. Você sabe de onde ele vai, de onde ele vai partir, o que ele vai fazer. E talvez num momento isso acontece, são momentos do time, no momento de agora, que o jogo passa muito mais pelo outro lado e que não necessariamente a bola não vai nele buscando um lance individual somente, eu acho que talvez cause a sensação de que ele não tem o impacto que teve na virada, no início do ano, em situações que o time dependia muito mais de dar para alguém porque não está funcionando coletivamente que ele vai resolver. Mas eu só não acho que, assim, eu concordo que ele não é aquele cara, né, o absurdo da semifinal da Libertadores. Também não é um cara apagado de agora. Então, mas também não acho que seja que o que ele está jogando ou que ele não está jogando seja imperativo para você tirá-lo do time nesse momento. Não acho que ele está jogando tão pouco para você tirá-lo do time. É claro, e a gente falava há pouco, né, que na hora que o Palmeiras tiver o Vitor Roque, tiver o Paulinho à disposição, o Sousa que vem entrando bem... Vai pro banco. É claro que ele vai começar a correr o risco. Eu não sei se ele vai pro banco ou não vai pro banco, eu acho que depende do que ele vai jogar. Porque, como o Paulinho voltar, especialmente. Exato. Se o Paulinho voltar bem. E o Paulinho vai ser gradual. Evidentemente vai ser gradual a volta dele, porque eu acho que me parece que o Palmeiras, a partir de agora, vai tomar todo o cuidado. E o Alan, no ano passado, no momento em que ele ganhou o destaque, ele meio que assumiu um papel que era do Estevão no time, que é de desequilibrar os jogos. E o Palmeiras agora está tentando jogar de maneira mais coletiva. A característica do meio-campo do Palmeiras mudou. Com Marlon Freitas e Andrés, a característica desse meio-campo mudou. É um meio-campo que controla mais quando tem a bola, passa muito jogo por eles, aciona muito áreas. Então, assim, a influência de um jogador tecnicamente, individualmente tão bom quanto o Alan, naturalmente ela vai ser menor. Cabe a ele aproveitar os seus momentos e se encaixar, se inserir dentro desse contexto mais coletivo que o Palmeiras, o Palmeiras melhorou individualmente e está um time mais coletivo. Acho que essa é a principal vantagem da temporada e isso talvez ofusca um pouco o jogo do menino. E talvez ele também, acho que assim, ele é muito mais conhecido hoje, né? Sim. Lógico. Porque a gente lembra que o Alan, ele chegou a ser escalado como volante, como segundo volante no Palmeiras, como meia. Então, assim, ele jogou em várias posições e essa é uma regra da base do Palmeiras, mas eu acho que, assim, o técnico do time adversário, naquele momento em que ele entra e faz tudo aquilo que ele estava fazendo, o técnico do time adversário não olhava para o Alan como esse Alan de pegar a bola, carregar, driblar 3, 4 e cruzar. Acho que o Mundial é o divisor de águas dele. Exato. Né? Muda completamente. Ele vindo do banco, o Palmeiras sofrendo, ele vindo do banco, desequilibrando jogos, até que ele é titular contra o Botafogo, contra o Chelsea, e aí vai embora. Por falar em questão coletiva, a gente está falando do quarteto dos sonhos ali na frente para o Palmeiras, né? O torcedor do Palmeiras está sempre sonhando com esse quarteto aí. Sim. Tem o Flaco, tem o Vitor Roque, tem o Arias e o Paulinho. Por enquanto, o Arias jogou mais com o Flaco Lopes do que com os outros, porque o Vitor Roque teve as questões físicas, o Paulinho nem chegou a atuar ao lado do Arias. Talvez o jogo de hoje não seja o melhor dos exemplos, mas vocês conseguem enxergar uma evolução de sintonia cada vez mais, pelo menos entre o Arias e o Flaco? Movimentação, sintonia entre eles, leitura, um saber onde o outro está. O contra o Bahia responde. Exatamente. Mas, e eu falo, o jogo de hoje nem tão, assim, aquele grande exemplo, mas até num jogo onde o Palmeiras teve momentos em que não foi tão bem,
Eu consigo enxergar os caras se procurando, se achando, né? Porque o que não dá certo, quando eu sinto a situação do gramado e da falta de circulação um pouco mais rápida, ainda assim era um procurando o outro. Ainda assim era um tentando entender o que... O passe que eu cito, se eu não me engano, é o Arias tentando procurar o Flaco e a bola não... E a outra é o Flaco naquele driblezinho curto dele, né? Aquele grandão, mas ele tem um certo drible curto ali, uma coisa meio futsal e a bola trava, para no pé dele. Então é muito de um procurar o outro. E aí o Birner cita, fica muito fresco na memória, o passe sem olhar, a ultrapassagem, o gol contra o Bahia e o próprio gol contra o São Paulo. Batendo. O gol de São Paulo, que ele pega o Flaco e faz a inversão pro Arias, o Arias que tem esse entendimento. E isso é construção. A gente chegou aqui, você lembra quando... É muito louco, né? O começo do Arias será que tá faltando gol? Será que é confiança? Será que mas o futebol é isso? O futebol é isso. E vai responder agora que o tempo é isso. É o tempo que vai dar essa liga. Em algum momento o Roque vai estar por ali e até se acostumar com a dinâmica do Roque, que hoje é o Sousa que funciona melhor quando entra. Então, os lados também, né? Porque o Arias voltou a jogar pela esquerda, onde ele jogava até o Diniz chegar no Fluminense. Na Colômbia, no começo do Fluminense, era pela esquerda. Com o Diniz foi para a direita, ele volta a jogar pela esquerda. E o Flaco, por ser um centroavante canhoto, se movimenta mais para a direita, para ele poder virar em direção ao gol. Então, lados opostos, jogadores com nível intelectual de leitura de jogo bastante elevado, eles têm se procurado cada vez mais. E a tendência é isso afinar ainda mais. E uma coisa que eu concordo contigo muito você lembra o gol contra o São Paulo, e eu falo do gol contra o Bahia, e você fala das buscas. Como o Flaco é muito inteligente, quem geralmente rege essa formação de dupla de movimentação é o Flaco. E você vê que o Flaco é acionado por ele em setores diferentes do campo, ou por outro jogador para acioná-lo. Eles já estão entrosados. Em que nível vai chegar esse entrosamento, a gente vai saber. Com o tempo, né? Eu acho que o interessante é que você olha... Você falou de quarteto, eu acho que quarteto está muito distante da gente ter o quarteto jogando. Agora, a entrada do Vitor Roque, que é para breve, ela é muito fácil, ela se dá muito facilmente nesse time, porque hoje o Maurício joga como um segundo atacante, então o Vitor Roque e o Flaco, né, acho que não precisamos falar muito sobre o entrosamento entre eles, sobre a dinâmica que eles têm juntos, e aí, assim, então colocar o Vitor Roque no time é simples, a questão é hoje, né, vamos deixar até o Paulinho um pouco de lado disso, porque acho que o Paulinho vai ser muito gradual, e aí, claro que se o Paulinho começa a jogar tudo que ele pode, o Abel vai ter um ótimo problema para resolver, mas acho que isso vai levar um tempo. Mas a questão é, na hora que o Vitor Roque entrar para formar a dupla de ataque, de fato, com o Flaco e o Arias aberto para o outro lado, a questão é justamente se o Maurício vai jogar como um meia pelo outro lado, né, porque aí ele é mais meia, ou se ele vai manter o Alan, que é esse jogador mais agudo. Que aí acho que caracteriza muito mais um time com 4 atacantes. Porque o Arias é um atacante também. Podemos chamar de meio atacante, ele pode ser... o Arias de todos é o mais versátil, né? Porque ele pode jogar ali, se você falar de um 4-2-3-1, que hoje nem é o desenho do Palmeiras, mas ele pode jogar em qualquer uma das três com muita facilidade. E o Paulinho tem uma questão que... Fecha aí pra gente pro break. Acho que o nível que está jogando o Flaco Lopes e a possibilidade iminente de ele ir para a Copa do Mundo, eu tenho algumas dúvidas se ele volta da Copa do Mundo no Palmeiras. E o Paulinho é um jogador que, se tiver em forma, ele pode tanto jogar vindo do lado, como um do quarteto, como ele pode ser a dupla do Vitor Roque, como ele foi a dupla do Hulk em 2021 no Atlético. Então tem soluções dentro do elenco, caso o Palmeiras perca alguém, e eu acho vai ser difícil para o Palmeiras segurar o Flaco nesse nível de evolução, com porte físico, perna canhota e talvez com uma Copa do Mundo nas costas. Bom, vamos fazer um break, e na volta o chat vai tremer, hein? O chat GPT? Não, o chat... Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!